Que foi assim que eu entrei no digital. Né? Foi a partir de um calote de 50 mil que por pressão, né, sem escolha nenhuma, eu tive que arrumar formas de ganhar dinheiro. E fiz aquela famosa pesquisa que muitas das pessoas que estão aí assistindo hoje podem ter feito. Né? Google ou YouTube? Os dois. Os dois. Nossa, comi conteúdo, literalmente. Comi tudo que eu pude sobre o assunto. Então, como ganhar dinheiro na internet. Exatamente. Essa é a pergunta que a galera faz mesmo quando vai entrar no digital. Essa é a pergunta. E o que apareceu de primeira pra você? Olha, apareceu basicamente o mercado de afiliados. Né? Eu conheci algumas pessoas bem relevantes do mercado e comecei a estudar. E eu entendi uma coisa muito interessante já de início, que me ajudou muito na minha trajetória. Quando eu fui escolher o produto, que é uma coisa que muitas pessoas travam, né? Tipo, o que eu vou escolher, o que eu vou vender, eu tomei uma decisão muito inteligente. Eu escolhi algo que eu entendia, algo que eu sabia. Porque eu entendo que existem dois caminhos para você ter resultado. Né? E não é que você escolhe um ou outro. Você tem que passar pelos dois, que é o caminho do produto, porque você precisa dominar o produto, e o caminho do marketing. Você precisa aprender tráfego, copy, etc., para, de fato, vender através da internet. Então eu falei, olha, como eu não entendo nada de marketing e não entendo desses produtos de ganhar dinheiro, essas coisas que estão mais hypadinhas, eu vou escolher o que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Fui jogador de tênis. Tem produto de tênis? Comecei a pesquisar, achei. Top! E aí eu comecei a vender um e-book, oferta direta, padrãozinho ali, mandando gente para a página de vendas. E acho que até hoje eu sou o maior vendedor desse e-book. Né, Sabe uma coisa que é legal comentar? É que isso que você falou é um game change mesmo. Escolher um produto do qual você gosta, ou pelo menos entenda, ou pelo menos queira saber. Porque daí pra falar dele, quebrar objeções, é mais fácil, né? Bom, e quais estratégias você utilizava para vender esses produtos? Cara, eu assim, primeiro, né, né, esse negócio de gostar é muito importante porque ele facilita o seu processo, né? O processo de quem tá começando, ele é um processo dolorido, no mínimo, né? Ele é um processo dolorido. E a estratégia era simples, na página de vendas eu mandava a gente para lá, mas a grande questão, né, não era necessariamente essa. Era o quanto eu entendia do tenista, da pessoa que jogava tênis, as dores que eu sabia que ele sentia. Então eu escrevia criativo, eu escrevia imagens, eu mudei a página de vendas do produtor para uma copy que eu escrevi, porque eu conhecia muito bem a persona, eu sabia com quem eu estava falando, eu sabia quais eram as frustrações, as dores dessa pessoa. E claro, né, porque eu fui essa pessoa durante dos 7 aos uns 10 anos ali em alto rendimento e até hoje, são quase 18 anos jogando tênis. Então até é muito mais fácil, porque um dos principais princípios de você ter resultado é conhecer a persona, conhecer o seu cliente ideal. Verdade. Todo mundo deve falar isso aqui, né? Conhecer o cliente ideal. Simples assim. Eu acho que deve ser também a parte mais complicada de quem tá começando no marketing digital, conhecer o cliente ideal. Sim. Por quê? Né? Na minha visão é o seguinte, tanto quando você não sabe nada de marketing, você precisa aprender tráfego do zero, é extremamente custoso, é extremamente difícil. E você aprender um novo nicho de mercado, por exemplo, se eu for vender dieta, lascou, eu não sei absolutamente nada sobre dieta, eu vou ter que pesquisar do zero. O que é a diferença entre carboidrato e proteína? Eu não sei sobre isso. E sim, você vai precisar ir lá na base, porque senão você não vai ter argumentação para vender para as pessoas. Não vai. Então, isso daí conta muito. Você ter essa base, você ter esses fundamentos, para mim, é o que vai manter, não só te dar, mas manter os seus resultados. Porque você pode fazer uma venda por sorte, mas e manter e escalar. Que aí mora o grande segredo, o grande jogo. Pelo menos essa é a minha visão, acho que faz bastante sentido. Com certeza. Faz muito sentido. E você, começou como afiliado, então, vendendo um e-book. E quanto dinheiro você fez com isso? Olha, eu fazia assim uns R$2.000 por mês, porque eu não tinha dinheiro para investir. Eu ficava esses R$50 mil, eu tinha parcela de carro para pagar, né? Que eu lembro que era R$1.106 e alguns centavos a parcela. Eu sempre esperava vencer até a terceira, porque daí ele quase entrava em busca e apreensão, né? E aí eu pagava a mais alta para ele não entrar em busca e apreensão de verdade. Então eu sempre estava ali com R$3.346 negativo no cheque especial. Caramba, velho. Eu tava sempre nesse negócio, eu sempre usava esse restinho para investir ali. E também tênis, eu estava ciente, não era um nicho de alta escala. Então eu não fiz centenas de milhares, mas a questão é o seguinte, foi a minha porta de entrada. Foi a minha base, porque ali eu aprendi a usar e-mail marketing, eu aprendi a fazer criativo, eu ia lá no Canva, fazia os criativos, Photoshop eu ia lá e fazia criativo.
Eu montava roteirozinho de vídeo pros experts gravar. Fazia tudo sozinho. Eu dava um jeito de fazer as coisas. Claro que é uma coisa difícil, né? Não recomendo que você comece já fazendo tudo isso, porque é muita informação. Mas me ajudou muito a ter resultados no começo. E eu devo ter feito uns 50, 60 mil reais no total. Né? E depois disso, né, uma história engraçada até que eu tive uma agência de negócios locais. Né? Que foi esse meu segundo passo no digital. E também um dos meus maiores aprendizados. E assim, você estava vendendo como afiliado, não estava vendendo em escala grande, mas já era um dinheiro que conseguia pagar umas contas. E aí quando é que você falou, cara, vou mudar a minha atuação no mercado? E por que você fez essa mudança? E não foi uma mudança de, tipo, vou virar produtor. Você foi para uma agência de tráfego para negócios locais, né? Não estava tanto em evidência esse negócio do ser produtor, etc. A galera não trazia muito isso. A maioria gerava conteúdo, tá? Às vezes tinha um curso, às vezes não. A gente não via tantos lançamentos. Isso daí faz uns 5, 6 anos já. Era um pouco mais escasso esse semana XYZ que a gente vê o tempo todo hoje. A questão da agência de negócios locais era porque eu estudava com um menino, né? Ele, na verdade, ele tem a minha idade, nasceu no mesmo dia que eu, etc. E estudava na mesma escola. A gente só não estudava na mesma sala porque eu atrasei um ano por causa do tênis, né? Eu fiquei um ano fora. E aí ele entrou no digital bem antes que eu. E ele já tinha uma agência de negócios locais. E eu enchi o saco dele e falei, cara, como é que sobe isso? Como é que faz isso? Onde é que eu estudo tráfego? Ele foi um dos meus primeiros mentores em si, né? Que é o Lucas. E nesse momento em si, a gente eventualmente marcou um café e conversou. Nesse momento, ele me apresentou os projetos que ele estava tocando e um dos projetos ele estava ajudando 2 amigos que eram coaches do Poder da Ação. Né, que é um treinamento do Paulo Vieira, que quem né, tem a formação lá, etc. Do CIS, né? Exato. Quem tem a formação em coaching consegue ministrar o poder da ação. E ele estava ajudando, mas ele não estava conseguindo dar vazão para a demanda. Porque ele já tinha uma carteira de clientes, estava ganhando uns 10, 15 conto por mês e tal. E eu lá quebrado, e eu falei, cara, quer saber, eu vou ajudar esse cara, vou pegar. Eu já estava estudando copy, já tinha lido alguns livros, já estava né, tendo pequenos resultados como afiliado, 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês ali. E aí eu comecei a ajudar ele. E a gente fez esse projeto e ele foi um sucesso absurdo. A gente colocou com, se eu não me engano, 8.000 reais, colocamos quase 700 pessoas no auditório, no Teatro Municipal da cidade. De forma gratuita. E aí fizeram um pitch, colocaram quase 100 pessoas na imersão mesmo, Poder da Ação. Então foi extremamente lucrativo. E ali nasceu a minha sociedade com o Lucas na agência de negócios locais. Entendi. Por isso que eu fui para os negócios locais. Mas aí, por exemplo, nessa época você já estava estudando sobre tráfego? Já estava aplicando ou você começou ali mesmo? Eu comecei no tráfego como afiliado. O afiliado, eu já começava a rodar as campanhas, eu já investia um pouquinho do meu dinheiro, aquele que sobrava, né? Por exemplo, quando ficava R$3.100 negativo, eu colocava um pouquinho... então quando você era afiliado, você já investia em tráfego. Já investi em tráfego. Isso também é uma coisa que antigamente, acho que é mais normal agora, mais atual agora, o afiliado investir em tráfego, sabe? Isso é mais falado agora. Mas antigamente eram poucas pessoas que faziam isso. Eu nunca fiz organicamente. Antigamente era grupos, era orgânico, a maior parte, né? Já tava à frente da galera. Não é que eu tava à frente, é que era a única opção que eu tinha. Eu não vi, não conhecia essa outra opção. Era a única coisa que eu vi, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. Porque orgânico eu não tinha audiência. Eu entendi que para beleza orgânica eu preciso ter audiência. Não queria gerar conteúdo também, eu não tinha ainda esse tino de geração de conteúdo. Faz bastante tempo isso, não gostava de aparecer e tal, bem low profile. E era o que tinha. Eu entrei no digital literalmente forçado porque era uma das únicas formas. Porque, por exemplo, emprego. Cara, eu tinha um custo fixo de uma parcela de 4 conto por mês pra pagar. Como é que eu ia pagar 4 conto por mês, moleque de 17, 18 anos, vou trabalhar em que? Vou ser estagiário, ganhar R$700 por mês, daqui 10 anos eu vou estar 5 vezes mais endividado. Não é verdade? E aí a agência de negócios locais, ela foi um dos principais fatores de fazer eu pagar as dívidas mesmo, porque ela traz consistência, né? O infoproduto em si, o afiliado, às vezes eu vendia 3.000 no mês, no outro mês era pior e etc. Ficava sempre naqueles altos e baixos e eu nunca parei de fazer. Eu nunca... entrou a agência de negócios locais, eu parei. Não, eu continuei fazendo os dois paralelamente. Eu literalmente comi, porque isso daí depois serviu como base... Com certeza. Pros lançamentos, pros infoprodutos. Isso daí serviu como base. Foi a minha escola de infoprodutos e lançamentos. Inclusive, quando você começou como afiliado, vendendo e-book de tênis,
Em seguida, você migrou para uma agência de tráfego para negócios locais. E quando é que aconteceu a transição para o Matheus Russi de hoje, estrategista e lançador? Olha, estrategista, lançador veio um pouco depois, mas estrategista foi uma coisa que eu sempre busquei entregar o melhor para os meus clientes. Eu era contratado para fazer tráfego, ótimo, mas peraí, o que eu posso fazer aqui a mais? Será que eu posso ajudar no atendimento de vendas? Será que eu posso ajudar fazendo um site, uma landing page para essas pessoas? Porque hoje em dia é muito fácil fazer uma landing page, você contrata uma ferramenta e arrasta e solta ali e tchau, né? Super tranquilo. Né, que landing page não é nada mais que um site, né, para as pessoas entrarem lá. Hoje em dia é super simples, na época não era tanto, mas eu falava, bom, como é que eu posso gerar mais valor? Ajudando as pessoas a atender, criando estratégias e promoções que a gente pode aumentar as vendas. Então eu sempre tive essa, digamos assim, essa vontade de gerar o máximo de resultado possível. Nunca cheguei, tô gerando resultado, legal, vou sentar aqui até o cliente encher o saco. Não. Como é que eu posso melhorar ainda mais? Então esse tino estratégico é uma coisa que vem natural e o que aconteceu depois foi só aumentar repertório mesmo para se tornar um estrategista de verdade. Agora, lançamentos, a gente sentiu, né, em determinado momento, necessidade de crescimento. Né, porque é negócio local, né, eu morava em Cascavel, no Paraná, não tem muito lugar para crescer, eu não vou conseguir ter 300 clientes ali. E a gente falou, bom, vamos para São Paulo. Né, São Paulo, tá todo mundo lá, né, oportunidades maiores, e na época a PLX estava em alta, né, a PLX que era uma agência de lançamentos grande da época. A gente foi para São Paulo, na verdade o Lucas veio para São Paulo primeiro, eu fiquei tocando a empresa, e surgiu vaga, a gente se candidatou e entramos. Na verdade ele entrou primeiro, pouco tempo depois ele me trouxe. E aí eu fiz o primeiro lançamento que eu fiz, foi na época o maior lançamento do Brasil. Caraca! Como assim, cara? É engraçado. Conta melhor essa história aí. Então, o que aconteceu? O Lucas veio, né, ele assumiu o tráfego ali no primeiro momento, e eu fui barrado. Né, na época o Arthur, que era o gestor principal, ele não deixou eu ir. Porque eu era amigo do Lucas, né, ele tinha tido problema com... trabalho com amigo não dá certo, esse foi o raciocínio. Só que né, o Lucas sabia, por exemplo, e também eu sempre estudei muito, a habilidade técnica era muito alta, eu realmente me dediquei muito para fazer aquilo lá acontecer. E eventualmente surgiu a oportunidade, eles precisavam mesmo e foi por cima mesmo. Tanto que a primeira vez que o Arthur me viu, ele falou, você conseguiu entrar, né? Vamos ver. Agora vamos ver se é bom mesmo. 2 semanas depois ele me chamou para ser sócio dele. Olha isso. Aí, né, a gente virou amigo, etc. Mas o primeiro lançamento que eu tive a oportunidade de tocar depois que eu cheguei lá foi o La Casa Digital 1. Né, do Pablo Marçal. Ele caiu direto na minha mão, porque na época o Lucas estava como head de tráfego, né? E eu era a pessoa que ele mais tinha confiança. Então ele soltou esse lançamento na minha mão. Eu toquei ele completamente inteiro. Né, desde o começo. E foi o primeiro lançamento que eu tive contato. Engraçado isso. Só que como é que eu consegui tocar, né, de primeira já um lançamento desse porte? Primeiro, toda a minha trajetória em relação a afiliado, infoprodutos e negócios locais que eu me dediquei para construir uma base sólida. Uma dúvida. Você falou assim, esse foi o maior lançamento do Brasil. Na época. Quanto foi na época? Vocês investiram quanto e voltou quanto? Se eu não me engano, a gente investiu 2,5 milhões e voltou 57. 57 milhões, cara. São números públicos já. Então tá de boa. Já é tranquilo falar. Nossa, isso é incrível. Isso é muito, muito expressivo, esse resultado. E você não tinha nenhuma expectativa disso, né? É engraçado, né? O primeiro lançamento que eu fiz não foi um 6 em 7, foi né, acima de 10 milhões de reais de faturamento. 8 dígitos. 6 em 7, não bateu nem, foi bem longe dos 100 mil. E hoje, quantos lançamentos você já participou? 109. 109 lançamentos até hoje. Lançamentos. Isso é muito, hein, cara? É bastante. Eu cheguei a tocar 17 lançamentos por mês. Mas e aí, pegando essa experiência com lançamentos, e você já participou de alguns com 8 dígitos. É difícil fazer um lançamento de 8 dígitos? Muito, muito difícil. Porque quanto maior a verba, maior a intensidade que você tem que estar ali em cima. Porque, por exemplo, uma coisa é você investir R$1.000 por dia. Vamos pegar R$1.000 e dividir por 24 horas. Vai dar R$50 por hora. Agora pega o que eu já tive que gastar por dia. R$500 mil por dia. Caraca. Você piscou, gastou 30 mil, 40 mil. Passou 2, 3 horas sem olhar a campanha, já tem 60 mil reais a mais gasto no total ali.
Muita responsabilidade. Sim. Eu já... Teve uma vez que aconteceu um bug. Um bug não, na verdade é um hackzinho do Google que poucas pessoas sabem que ele gastou 312 mil reais em 30 minutos. Como assim, Matheus? Em 30 minutos. Poucas pessoas sabem disso e eu aprendi isso da pior forma, né? Era o primeiro episódio do La Casa Digital 1 e eu fui incumbido da missão de gastar 60 mil reais no Estou ao Vivo. Né? Aquele anúncio que aparece, estou ao vivo, você está fazendo aí, vai para lá assistir. Beleza, né? Tudo certo. Não concordo, não acho que é muito positivo rodar esse anúncio hoje, mas beleza, fiz. Só que 5 minutos antes eu fui dar um double check, inclusive deem muito double check nas coisas de vocês o tempo todo, você tem que checar, rechecar e rechecar constantemente. E eu descobri que o pessoal do vídeo tinha mudado o link da live e não tinha me avisado. E o que acontece? Tem que mudar o link da campanha, né? Porque ele tá com o link da live anterior que já não está mais disponível. Correto? E aí, o que acontece? Quando você altera uma campanha de tráfego, ela entra em análise. Né? A ferramenta vai lá e vai ver se vai aprovar o que você está rodando ali. E o que aconteceu? A conta era boa, aprova rápido, beleza, né? Rodava muito dinheiro, aprova rápido. Só que o que acontece? O Google ele demora quase de 30 minutos a 1 hora para te mostrar os dados reais do que está sendo gasto. Isso daí ninguém sabia. Eu fui descobrir depois que eu falei, Google, o que aconteceu aqui? Eu tava rodando, né? Rodando e assim, para gastar 60 mil, às vezes tem que colocar muito mais orçamento para ele gastar mais rápido e aí conseguir chegar nos 60 mil. Então eu cheguei a colocar orçamento de 500 mil, 600 mil, 700 mil, porque ele gasta proporcional ao dia para conseguir gastar os 60 mil em 1 hora, 1h30 mais ou menos. E aí você pausava depois. Exato. Salvava o dinheiro. Exato. Cheguei, bateu 50 e poucos mil, 60, quase 60 mil ali, pausei. Missão cumprida. Fechei o computador, acompanhei a live do celular e bora dormir. Acordei no dia seguinte. E aí abri a campanha e tal, olhei assim o gasto total do dia. Tinha gasto 350 e poucos mil no total do dia, né? Em todas as outras campanhas eu falei, não, peraí. Atualizei. Aí eu falei, não, será que eu tô lendo a data errada? Porque acontece, às vezes você pega um período maior de data, assim. Eu olhei assim, falei, não, tá, onde é que tá? O que aconteceu aqui? Eu vi que naquela campanha, na verdade, ela tinha gasto 312 mil reais. E aí eu fui ver, ela, por exemplo, quando eu pausei, ela tava mostrando 60 mil, só que ela já tinha gasto 150, 180, e ela demorou pra parar de gastar umas 2, 3 horas depois que eu pausei. Nossa. Então o Google, né, quem roda ou quem vai rodar, saiba que ele é um pouco traiçoeiro, tem que tomar bastante cuidado com o Google, porque eu já vi, esse daí foi um dos menores que eu já vi de 400 mil, já vi de 1 milhão de reais, assim, que as pessoas, né, voou, assim, 2 horas gastou 400 mil. Mas prejudicou você?